Alô, alô, gente. Boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos. Boa noite, Ariadne. Boa noite, pessoal. Deixa eu só colocar aqui. Deus abençoe, Kátia. Boa noite, Andréia, Michele. Boa noite, Padre, sua bênção. Boa noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Boa noite a Estamos todos. aqui de volta. Alô, o pessoal que está chegando. Olha, Diego está aqui. E aí, Diego? Boa noite, Andréia. Boa noite, Pessoal que está Kátia. aqui. Boa noite, Kátia. Janaína também está aqui conosco. Esteve com a gente lá na igreja. O que mais? O pessoal está chegando. O pessoal está entrando. Opa. Vira e mexe, eu me... Deus abençoe. Boa noite, Janaína. Carlos. Foi lá na igreja também. Michele Menezes, boa noite. Vânia Figueiredo, boa noite. São Gonçalo. Valéria, que está lá no Nordeste. Em que lugar que você está, Valéria? Aí no Nordeste. Qual estado? O pessoal está chegando, já temos aqui... travou? Aqui não travou, não. Aqui tá normal. Travou? Também. Carlos Aguiar, boa noite. Também aqui conosco. Hoje eu fui gravar... Ah, meu Deus do céu. Eu sou muito sem noção, aliás. Hoje eu fui... Isabel, boa noite. Ju Franco. Tá aí lá. O pessoal está entrando. Hoje eu fui gravar... Ah, tá lá em Recife, Pernambuco. Muito bem, Valéria. Aproveitando esse lugar bonito que você está. Eu fui gravar em Taquatiara. Eu só esqueci de um detalhe. Estava tendo ressaca. Eu ia te perguntar isso no WhatsApp. Na hora que eu fui, o mar estava em ressaca, mas não estava tão agitado. E eu subi a pedra lá da prainha. Você não viu os vídeos que estavam rolando na internet? Não, eu não tinha visto. Gente, juro, eu não tinha visto. Eu, sem noção, aí uma moça encostou com a máquina de tirar retrato. Eu acho que era fotógrafo, acho que era jornalista que estava lá cobrindo, né? E eu de batina, assim, com a faixa, né? Aí a moça, você está gravando que novela? Você está gravando alguma novela? Aí você é um ciclone, é? Nem sabia. Aí eu falei assim, senhora, não estou gravando novela não, sou padre mesmo. Aí eu subi todo bonito assim, né? Naquela pedra, eu falei assim, Fabinho com a máquina, com a câmera. Todo equipado, pronto para perder tudo. E eu não tinha visto o vídeo de ontem. Meu Isso, eu só escuto aquele negócio, pi, 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 o salva-vidas assobiando. Sai daí, maluco, sai daí! Você com a batina, gente. O povo deve ter achado que era o quê? Alguma novela. Um ser do outro mundo, ou era uma gravação de novela, ou algum programa. E todo mundo lá para assistir a ressaca. Eu não tô nem aí. Tem até um pessoal na praia. Enfim, desço eu da pedra. Fui para a praia. Aí, quando eu vi o tamanho das ondas, eu falei, esse mar tá meio agitado hoje. Enfim, aí gravamos. Pelo menos gravou, deu para gravar. Deu para gravar, mas bem na pontinha, não tinha nem quase praia. Para você ter uma noção, nem tinha quase praia. A gente estava lá na ponta da areia, quase subindo a escadinha. Meu Deus do céu. A água estava indo ali. Aí quando eu chego na casa da Celiane, ela, Padre João, você tá maluco? Olha isso aqui. Aí me mostrou a foto da mesma pedra, cheia de onda, assim. A onda ontem
não dava para enxergar a pedra, estava passando por cima da pedra, 10 metros. Aí eu fiquei assustado, ela falou, e tava dando para a maré daqui a pouco subir e ficar assim. Se você esperasse, se você chegasse 2 horas depois, você ia morrer afogado, né, Padre João? Eu. Olha, é uma aventura. Eu fui gravei também num outro lugar lá, tão bonito. Só que tinha um pessoal fumando fumando uma Baseadinho. substância tóxica, maconha mesmo. Uhum. E eu fazendo a homilia, aquele cheiro de erva, sabe? Misericórdia, eu falei, agora que vão assaltar a gente, Fabi. São as aventuras As das nossas aventuras homilias. das homilias. Ai, meu As Deus. pessoas... o pessoal tá falando que as ondas chegaram a 5 metros, tava 5 isso. metros, gente. 5 metros. Eu realmente... E eu assim, a gente foi comprar hoje cedo uma lente nova, maior. E aí o Fábio demorava, porque ele estava adaptando, aprendendo a mexer com a lente. E aí o que demorava, e eu, Fabinho, a água está chegando, Fabinho, a água está chegando. E quando eu vi a água quase no meu pé, assim, eu passei um perrengue naquela praia hoje. Mas vocês vão ver, tudo bonito, tranquilo, aquela foto serena. Mas na Isso. verdade foi tenso. Nos Foi bastidores. os bastidores das nossas gravações. E olha, que só sou eu e o Fábio. Tinha que ter uma equipe, né? Passou um cara com a moto no meio da gravação. Aí o cara olha assim pra gente com uma cara, eu falei, agora perdeu, agora perdeu. E isso sim, é os perrengues que a gente passa gravando. E hoje nós gravamos lá em Itacoatiara. Que lugar legal que eu gravei lá. Que é primeiro um local que tem umas pedras, né? Lá dentro de Itacoatiara. E depois fizemos 2 vídeos no mar. No dia da ressaca. Vocês vão ver que eu tô meio tenso na hora do vídeo, assim, porque eu fico vigiando o mar. Vai que a onda vinha, né, e me levava. Ia virar meme, só isso. Olha, os bastidores são muito engraçados. Aliás, gravamos, vocês viram o vídeo de hoje no seminário, né? Aí hoje estamos vendo lá no site do seminário, os meninos também começaram a exemplo da gente fazer homilia lá com o reitor. Aí eu falei assim, mais uma vez estamos dando ideias para conteúdos homiléticos lá para o site do seminário. E, assim, é uma satisfação. Eu queria também lamentar hoje o ato de vandalismo e de intolerância religiosa que a igreja de Santa Terezinha, em Cambuinhas, sofreu. Quebraram a imagem de Santa Terezinha, que fica não sei se fica na frente da igreja ou dentro da igreja. Houve uma tentativa de entrar na igreja, enfim. A comunidade lá está um pouco assustada, né? E eu queria também me colocar assim no meu apoio aí ao Padre Cássio e toda a comunidade lá de Santa Terezinha, em Cambuinhas, a paróquia lá, né? Lá de Santa Terezinha, a igreja de Santa Terezinha, na paróquia de São José do Cafubá. Minha prima Natália está aí, é de lá, né? E realmente, eu não sei o que está acontecendo com as pessoas, né, Ariadne? Não sei, né? Enfim, assim, há também lamentar o episódio do meu colega, né, padre, que infelizmente foi preso na semana passada. Foi na sexta-feira ou no sábado, enfim, que foi nos noticiários. Apesar dele já ter deixado o sacerdócio, já tem uns 2 ou 3 anos, a imagem fica dentro da igreja, o pessoal está falando aqui. E a imagem de dentro também foi destruída. Enfim, é o mundo que a gente está vivendo, né? E eu acho que
Eles podem quebrar uma imagem, mas não vão quebrar isso aqui, ó. O que eles querem destruir, eles não conseguem. Não, 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 não. Eu sempre falo que, usando a palavra de um dos padres da igreja, né? Que dizia, eu sempre esqueço o nome dele, o sangue dos mártires, semente de cristãos. Então, assim, muito pelo contrário, eu acho que, eu sempre digo que há males que vêm para bem, né? E que isso possa fortalecer a fé e unir aquela comunidade de Camboinhas, aquele pessoal lá da região oceânica, para que vocês celebrem realmente aí a Páscoa com mais fervor, com mais espiritualidade, sabendo que se está incomodando, é sinal que realmente vocês estão no caminho certo. Verdade. Sabe? Então, assim, realmente é uma coisa muito importante esse momento aí A Alessandra, quebraram as imagens lá da igreja de Santa Terezinha em Camboinhas, né, um ato de intolerância religiosa, e é realmente Semana Santa. Não se esqueça que tentaram quebrar o Cristo, tentaram eliminá-lo, mas ele ressuscitou. É exatamente esse o espírito daquilo que nós estamos celebrando essa semana. Então, por mais que tentem destruir a nossa fé, por mais que tentem quebrar as nossas imagens, nós somos uma religião que passa da morte à ressurreição. Sabe? Isso é o mais importante. Então, nosso carinho, nosso apoio aí ao pessoal, né? Queria também agradecer, foi muito bonita as nossas celebrações aqui esse final de semana, em Fátima. As nossas crianças da catequese, que vão fazer a primeira comunhão agora no dia 15. Foi muito legal, foi muito bonito. E vamos que vamos, já estamos encerrando hoje praticamente a nossa apostila, né? Amanhã nós vamos entrar, finalmente nós vamos entrar aqui, ó. Você já tem o seu, Ariadne? Não, o meu tá em trânsito ainda. Peguei aquele frete de 6 dias. Eu demorei para comprar, dei mole. Mas aí você me manda foto quando não chega, que aí eu vou acompanhando. Virtual, tá? Te mando. Foi na estante virtual mesmo que eu pedi. Que é mais barata. Custou R$6. Aham. Aí eu peguei o frete, ficou tranquilo. R$6. Rapidinho. Tem gente que baixa no e-book, né? Quem tem o como é que é o nome daquilo que a gente baixa o livro? Kindle. É o Kindle? Kindle. Tem gente também que baixa pelo Kindle. Sim. Entendeu? Então, vamos iniciar a nossa live de hoje. Nessa segunda-feira santa. Espero que vocês gostem desse livro, porque é um aprofundamento também dessa apostila, tá? E vamos dar início. Vou ver. Obrigada, Janaína. Vou ver. Amazon Prime. O quê? Na Amazon Prime, que ela falou, tá de graça. O livro? Vou procurar, que eu tenho o Amazon Prime. Acho que tá. Eu não sabia. Aí, pessoal, uma dica, hein? Em nome do Pai. Só um minutinho, Padre. Passos para a Cura. Padre Rufus. Passos para a cura. É porque aqui tá ao contrário, né? Passos para a cura. Para a cura. Padre Rufus Pereira. Passos para a cura. Aí, ó, Janaína, show. Janaína falou que na Amazon Prime dá para ler direto por lá. Depois você me manda o link da acabar a live. Te agradeço. Vamos lá, Padre. 8h18 já. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, instruíste os corações dos vossos fiéis
com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Bem, hoje o tema da nossa live é o último tema da nossa apostila, que é tudo é possível para aquele que crê. Tudo é possível para aquele que crê. Você quer saber o que é o cristianismo? Não se faz necessário sequer livros volumosos. Leia os 4 evangelhos. Jesus passou apenas 3 anos realizando o trabalho que Deus lhe confiou, e esses 3 anos mudaram o mundo. Lembrando que ele levou 3 anos, mas se preparou durante 30. A gente esquece desse detalhe, né? A preparação. Eu até falava isso, né? Eu levo, para me ordenar padre, eu levo 8, 9, 10 anos hoje. E às vezes as pessoas para casar levam 2 dias. Nossa. Num curso. Isso é uma coisa que... Não é? É estranho. E é uma decisão da mesma forma para a vida toda. Sabe? Uma vocação. É algo tão sério, tão, sabe? Para em 1 dia, 2 dias. E as pessoas, a maioria das pessoas que casam não sabem nem o que é o casamento em si. Não sabem nem qual é a matéria do sacramento. Não sabem nem o que é a forma do sacramento. Não sabe. E Jesus, ele se preparou 30 anos. E se preparou uma escola bem longa, bem sofrida, bem movimentada, bem agitada. De Belém, foi para o Egito. Do Egito, ele voltou para Nazaré. Nazaré, Judéia, Judéia, Nazaré. Galiléia e Judéia. Enfim. Né? A vida de Jesus sempre muito movimentada. Grande parte trabalhando com seu pai adotivo, São José. Se formando, estudando, indo ao templo em Jerusalém. Então, por 3 anos, apenas 3 anos, foi o seu trabalho. 3 anos mudaram a história do mundo. Jesus começou o seu ministério a partir de uma experiência. A experiência que veio de Deus Pai, que é chamado o batismo no Rio Jordão. O batismo no Espírito Santo. Jesus, o Filho único de Deus Pai, foi humilde o suficiente para ser batizado por um homem, João Batista. E por que Jesus fez isso? Porque ele quis considerar a si mesmo como um de nós, pobres pecadores que necessitam do batismo. Por quê? Por quê? Por que que ele, sem pecado, quis ser batizado no Rio Jordão? São Paulo diz: aquele que não conhecia o pecado se tornou pecado por nós. Jesus recebeu do Pai um amor de forma muito especial. Ele não é grande porque foi exaltado pelo que fez e realizou, mas porque se fez pequeno e encarnou-se. Eu estava lembrando das palavras da paixão de Cristo ontem, segundo São Mateus. Aquelas palavras sempre tentando Jesus.
Olha lá, ele está chamando por Elias. Lembra? Sim. Desce daí, cadê Elias para te salvar? Você não é o filho de Deus? Então, ele sempre era tentado pelo poder. As pessoas ficavam o tempo todo tentando ele. Você não era o filho de Deus, o rei? Desce daí. Mostra pra gente. Essa foi uma das últimas tentações, sabe? O demônio tentou Jesus na cruz pelo orgulho. Isso. A tentativa de fazer ele cair no ego, né? De falar, não, eu não vou. Até o último instante. Até o último instante. Eu não vou me rebaixar para vocês. Eu sou superior. Não, ele não. E quantas vezes a gente não aguenta um décimo, um centésimo disso? A gente não aguenta. A gente tem que levantar, tem que responder, a gente tem que se mostrar que não vou deixar ninguém me humilhar. E olha quem Jesus era e o que ele se permitiu passar. Ele entendia a totalidade do propósito. É o que nós, na nossa vida, no nosso dia a dia, muitas vezes não buscamos entender. E ouvir o que ele ouviu, que o sangue, como é que o sangue dele caia? Como é que o povo falou? O Pilatos também. Nossa, que o sangue dele seja derramado e alimente... Ai, eu esqueci. Os filhos, sabe? São palavras muito fortes. Muito fortes. São palavras muito fortes, sabe? Que seja alimento para os nossos filhos, alguma coisa assim. E ele ouvia. O beijo de Judas foi para identificar que era ele, isso, Natália. Ou foi algum requinte de crueldade? Não. Era para identificar. Ele usou um requinte de crueldade, o beijo. Um gesto de carinho. Isso é um requinte de crueldade. Foram as duas coisas. Judas não imaginava que iria tão longe no seu ato. Acho que Judas, no fundo, pode ser uma interpretação minha, tá, Natália? Judas, no fundo, ele queria fazer Jesus manifestar o seu poder. Ele queria que Jesus, no fundo, a ingenuidade de Judas foi essa. Uma ingenuidade maliciosa, maldosa. Ele queria dizer assim, olha, que fosse chegar no extremo, né? Que Jesus, a reação de Jesus. Ele queria mostrar, não, Jesus é o cara, vocês vão ver. Isso. Ele vai mostrar o poder dele. E aí vocês vão se arrepender e tal, dentro daquela visão muito humana o Judas não compreendia que o reino de Jesus, como ele diz para Pilatos, não é desse mundo. Sim. Sabe? Ele não queria realmente ser reconhecido ali como filho de Deus. Ele não queria manifestar o poder de Deus. Ele queria se doar. Ele queria o tempo todo propor e não impor. E você imagina, por isso, né? Desculpa, padre, te interromper. Você imagina os discípulos vendo aquela perseguição que ele sofria, né? E vendo ele sempre ali naquela postura de não combater, de não se mostrar superior. E aí Judas toma a frente com essa atitude, não imaginando que ele ia chegar nesse extremo, de se permitir a crucificação. Ele não achava. Ele tinha uma visão muito humana, como é que eu posso dizer? Uma visão humana de poder, sabe? De construção de poder, quase que político mesmo. Mas o próprio Jesus, ele lá no batismo, por que Jesus, sem pecado, ele vai até o Rio Jordão? Porque ele quer se comprometer, ele quer dizer para todos nós que nós precisamos nos lavar, nos purificar. A gente não tem que confessar para comungar. A gente tem que se confessar para se comprometer com a mudança que a gente tem que ter. Eu não tenho pecado, mas eu não preciso me confessar. Você pode se confessar.
para que você seja lavado, não pelas águas mais do Rio Jordão, mas pelas águas do Espírito Santo, da misericórdia de Deus. Jesus quis se comprometer, sabe? Ele, o único que não tinha pecado, quis se comprometer. E deixando Então, claro, sou igual a vocês, sou humano. Estou aqui fazendo o mesmo, passando pelo mesmo que mesmo de vocês passam. condição divina, Isso, mesmo de condição divina. eu É sou verdade. humano em tudo. E eu tenho que me comprometer em não pecar. Eu tenho que me comprometer em me purificar. Para que a gente possa, para que nós possamos também buscarmos as águas regeneradoras, purificadoras da misericórdia de Deus. Isso é muito importante. Jesus recebeu do Pai um amor de forma muito especial. Ele não é grande porque foi exaltado pelo que fez e realizou, mas é grande porque se fez pequeno e encarnou-se. Jesus se tornou homem como uma semente no ventre de Maria. Continue, Ariadne, eu já volto. Peraí. Que demonstração de amor maior que essa? Onde Deus se torna um feto no ventre de Maria. O Evangelho nos diz que quando Jesus recebeu sua missão, ele estava repleto do Espírito Santo. Começa a partir daí o anúncio da Boa Nova. Se Jesus Cristo precisou do Espírito Santo para mudar o mundo, muito mais nós precisamos deste mesmo Espírito para transformar as realidades que vivemos. E olha que coisa linda, né, gente? Jesus, que era divino, que era Deus, precisou do Espírito Santo. Teve a humildade de estar ali sendo batizado, recebendo o Espírito Santo. A partir dali, ele começa a anunciar a Boa Nova. E aí vou repetir isso. Se ele precisou do Espírito Santo para mudar o mundo, imagina quanto nós precisamos desse Espírito para transformar as realidades mínimas em que vivemos. O que Jesus fazia em todos os lugares para todas as pessoas. Ele pregava para grandes multidões, ensinava e curava. Foi isso que Jesus fez. E é isso que todos nós precisamos. Ouvir a boa nova de Deus e permitir que Ele faça a boa obra em nós. Então, vamos retomar aqui um pouquinho. Uhum. Se Jesus precisou do Espírito Santo para mudar o mundo, muito mais nós precisamos deste mesmo Espírito para transformar a realidade que vivemos. Como a gente usa muito pouco o Espírito Santo, sabia? Às vezes as pessoas chegam lá na igreja descrentes, desanimadas, jogando o problema, mas ela não percebe que ela tem nas mãos dela, através da palavra de Deus, através do Evangelho de Jesus, elas têm a solução, o Espírito Santo. Você tem pedido sabedoria ao Espírito Santo? Você tem pedido força ao Espírito Santo? Você tem pedido ao Espírito Santo para mudar seu coração, para trazer à tona aquilo que precisa ser curado? Você tem pedido ao Espírito Santo sabedoria, criatividade, serenidade, inteligência, para poder saber lidar com as situações que você está vivendo? De saber discernir que esse momento de provação é algo que existe também para que você possa crescer? Nós precisamos deste mesmo Espírito para transformar a realidade que vivemos. Mas nós estamos usando esse Espírito Santo? Nós estamos buscando esse Espírito Santo para mudar a realidade? Ou queremos achar que vamos mudar a realidade porque
o padre João disse, ou o padre Gilson rezou, ou porque o exército de São Miguel está aí armado. Por que você delega isso para nós, quando você, na verdade, deveria ser esse instrumento? Templo, né? Templo, mas não só o templo, você tem na sua mão, você tem na sua casa. Bota o joelho no chão. Para de ficar se achando o pecador dos pecadores. Jesus não veio para os sãos, ele veio para os doentes, ele veio para nós. Eu sei que a gente não merece. Pô, imagine eu, Padre João, você acha que eu mereço isso? Não, mas também não tem que ficar achando que eu sou o pior, não. Deus escolhe, ele não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Então, se ele te capacitou, nós temos que correr atrás, nós temos que ter a responsabilidade de assumir que eu sou escolhido por Deus. Não só como padre, não, como leigo, como cristão, como canal do Espírito Santo, como missão. A gente acha que não, que eu sou... que eu não sou eu. É você, sim. É você que é chamado a orar na sua casa pelos seus filhos, de ser esse canal do Espírito Santo. Você que é mãe, orar pelos seus filhos. Oi. Eu acho, padre, que tem muito nesse quesito aí que você está citando, tem muito de nós assumirmos o protagonismo. Muitas vezes a gente espera que o outro nos diga, né? Eu preciso ir no padre porque o padre precisa me dizer o que fazer. O padre João vai me revelar qual é a minha missão, que Deus espera de mim, que Jesus espera de mim. A gente não confia de que Deus nos fez criaturas, né, semelhantes a Ele e que nos deu essa ligação direta com o Espírito Santo. Isso é dito todos os dias. Se você abrir a liturgia, você vai ver repetidas vezes isso sendo dito na palavra de Deus. Mas nós não confiamos, nós não assumimos o protagonismo da nossa missão, sabe? De invocar o Espírito e tentar descobrir. Você não olha 1 milímetro além da sua dor. Você não olha 1 milímetro além do seu pecado. Uhum. Deus está olhando para você, sabe? Para de olhar para você mesmo com o olhar da culpa e do medo. Muita gente está apegada à culpa, muita gente está apegada ao medo. Jesus disse para aquela mulher adúltera, a mulher era adúltera. Ali não parece adúltera. A mulher disse, Jesus disse para Judas, Judas traiu ele, entregou ele por dinheiro. Mas se Judas tivesse se arrependido, Jesus em modo algum ia condená-lo. Mulher, ninguém te condenou, não sou eu que vou te condenar. Mas o pior é que as pessoas se condenam. E acham que elas não são dignas. Isso. Isso é muito triste. Para de olhar para isso. Olha para Jesus como Pedro olhava. Pedro amava Jesus mais que lamentava os seus pecados. Pedro é sem vergonha mesmo. Ele amava Jesus. João falou, é o Senhor que está lá. Pedro levantou, foi correndo atrás dele, tinha traído, tinha negado, né? Mas o amor de Pedro foi maior que a culpa. Quem enforcou Judas foi a culpa. O que enforcou, o que fez Judas se matar foi a culpa. Foi aquilo que Judas, no fundo, não se abriu à graça e ao amor de Jesus. Ele ficou fechado naquela cabeça, naquela ideia, naquela construção mental que ele tinha. Sabe? E muita gente está assim, aprisionado pela culpa, aprisionado pela sua própria
visão mental, pelo seu esquema, pelo seu cálculo. Sabe? As pessoas ficam presas à culpa e não se acham dignas. Eu quero falar uma coisa, agora puxando um pouquinho para psicologia positiva, vai ser bem breve. Olhando assim bem nos olhos de vocês. Eu sei que esse movimento de se fechar na culpa, no erro, na falha, não é uma coisa voluntária, que é de desejo. A gente foi criado numa sociedade que olha muito para o que falta em nós. As nossas notas, 90% era 10, mas a nota que saía 7, os nossos pais nos cobravam por ela. Então, a gente foi criado numa sociedade que a gente sempre tinha que ter atenção por aquilo que não estava bom o suficiente. E a gente não era incentivado nos nossos talentos, naquilo que a gente tinha de melhor. A gente é cobrado constantemente a uma perfeição que nós, na realidade, não conseguimos atingir, não somos capazes. Então, é uma necessidade de a gente entender isso e começar a mudar isso, primeiramente com a gente, para depois fazer com o outro. Você é formado de quê? Você é formado por esse erro? Tudo que você fez na sua vida, tudo que você realizou, tudo que você conquistou, todas as pessoas que você ajudou, que você deu amor, que você se ajudou a se reerguer. Será que você é formado só por esse erro? Será que é esse erro, esse pecado, essa culpa que te define? Então, é um processo de autorreflexão primeiro, que a gente tem que ter com a gente, de se perdoar e olhar o que nós temos de melhor em nós. Sair desse movimento que a sociedade nos impõe, para depois a gente fazer isso com o outro. E com os nossos filhos, e com os nossos alunos, e com os nossos amigos. De não cobrar deles aquilo que eles talvez não façam tão bem. Mas incentivar naquilo que eles têm de melhor. Tolerar o erro, ser tolerante com os nossos limites, não significa que eu sou omisso, ou que eu permita o erro na minha vida, sabe? Assim, que eu esteja aceitando, que eu seja conivente, vamos usar a palavra certa, conivente. Conivente, Uma coisa é você tolerar. São Paulo mesmo dizia que ele tinha um espinho na carne. Ele convivia, ele sabia lidar com o seu espinho na carne, com a sua fraqueza. Ele não aceitava. Mas ele não era refém desse pecado. Às vezes eu vejo esses ultracatólicos, ultraconservadores, sabe? Eu não conheço essa série, The Chosen. Conhece, aliás? Eu vi um episódio só e acabei não dando continuidade. Eu tô querendo ver. É o Tô quê? elogiando bastante. É sobre Cristo, entendeu? Passam, assim, várias cenas, né? Episódios dos milagres. É bem interessante. Eu vi um episódio depois só. tá passando aonde? Netflix. The Chosen, eu vou assistir. Assim, mas eu tô dizendo para vocês porque a gente, às vezes, não sabe lidar com o nosso próprio limite. Não tem a paciência de saber que, às vezes, não é na hora que eu quero que eu vou separar o joio do trigo. E o próprio Jesus disse, né, que vai chegar a hora que o joio vai ser retirado do meio do trigo. Então, às vezes, a gente tem que aprender a lidar. O justo peca 7 vezes ao dia, imagine nós, não é mesmo? O justo, o pecado, a gente peca, gente. O que a gente pecar é uma coisa, o que a gente não pode é se perder. Eu estava falando sobre isso, né? Esse meu colega que foi padre, ele se perdeu profundamente dele mesmo. Ele entrou numa bola de neve, não, numa roda, né? Uma espiral de se perder de si mesmo. O que o pecado não pode fazer é fazer a gente se perder de nós mesmos, deixarmos de ser nós mesmos. Por isso é preciso olhar para Cristo, olhar para Jesus.
E às vezes as pessoas ficam olhando para o pecado e ficam achando que a sua própria força vai acabar com o pecado, quando é a graça de Deus derramada em você que vai lhe dar a força para que você possa sair da situação de pecado. Exatamente. E é a graça de Deus que vai fazer você não se perder de você mesmo. Isso. Olha, eu tenho um outro colega meu, que é padre aqui em Niterói, que ele está muito mal, está muito triste, ele está muito perdido. Esses últimos acontecimentos mexeram muito com ele. E ele, não estou bem, gente. Eu falei, irmão, não se permita se perder de você mesmo. Foca no Cristo. Foca no amor de Deus. Foca na experiência do Espírito Santo. Pede ao Espírito Santo que você aprenda a lidar com você mesmo, com seus limites, para que você não se perca. Eu tenho visto pessoas jovens se perdendo. Por quê? Porque não se permite ser ajudado. Porque não se permite abrir o coração. Não, eu não quero. Porque ainda quer ficar ali dentro, aprisionado no seu próprio pecado, na sua própria inferiorização. Quer ser a vítima. Quando Jesus ele te dá o Espírito Santo para que você deixe de ser vítima. Para que você deixe de ser prisioneiro de si mesmo, da sua culpa. Se arrependa, sim, muda. Caiu, levanta, vai de novo. A misericórdia de Deus não tem... Se a tua compaixão não te inclui, ela é incompleta. Sim. As pessoas não têm essa paciência de lutar realmente, de saber cair, se levantar. Às vezes a gente fala isso para o dependente químico. Quantas vezes, quantos dias você ficou sem usar? E você vai ficar enfatizando exatamente o momento que você caiu. Você caiu. Exatamente. Aquilo que você estava falando. Isso. Ah, Padre João, eu estava fazendo a quaresma. Agora, o que eu faço? Continua, porque você só caiu, você esqueceu, você caiu um dia. Um dia. Desconta esse dia lá na frente. Não desiste porque você... Sabe, as pessoas querem uma perfeição que não existe. Não existe. E Cristo não nos cobra. As pessoas associam que Cristo nos cobra perfeição, Olha, que nos cobra... cuidado com esses rigoristas católicos, ultracatólicos que nós temos aí, porque eles estão imputando na gente a culpa, o medo, para uma dominação. Nós não somos escravos e nem donos da verdade, nós somos servos. Sabe? A condenação. Cuidado, porque é exatamente isso que os fariseus fizeram com Cristo. É só, o segredo está aqui, olhar Jesus no Evangelho. O que Jesus fazia em todos os lugares para todas as pessoas. Pregava, ensinava, curava. Foi isso que Jesus fez e é isso que todos nós precisamos. Ouvir a boa nova. Ouvir a boa nova de Deus e permitir que Ele, Deus, faça a boa obra em nós. Não entre nessa lógica ilógica de condenação. Sabe? É um perfeccionismo que, no fundo, não vai te levar para Deus. Não. Mas vai querer fazer você se autoafirmar o tempo todo. Quando você tem que afirmar, inclusive com o seu... mas muita gente, eu conheço muita gente, Pan, não é isso? Tá falando aqui que ela se afastou. Muita gente que o pessoal começou a se confessar todo dia. Sim. Sabe, o escrúpulo. Escrúpulo. Existe o lado do laicismo, do laxismo, né? As pessoas ficam... deixa para lá, mas cuidado também com os excessos. Os excessos, eles são perigosos. Sabe? Os excessos são muito perigosos, porque senão você vai ficar refém da culpa, do medo.
O Catecismo da Igreja Católica fala da atrição, do medo. Você não tem que se arrepender por medo do inferno. Você tem que se arrepender porque você tomou consciência do seu erro e precisa da misericórdia de Deus. Sim. Cuidado com esse moralismo. Mateus capítulo 23, Jesus fala isso seriamente para os fariseus. E São Paulo... Oi? Só um minutinho, padre. E nessa última parte aqui, ouvir a boa nova de Deus e permitir que Ele faça a boa obra em nós. Aqui, o que Ele fazia a boa obra em nós? Nessa palavra, nessa boa nova que a gente recebe, permitir as transformações em nós mesmos. A partir dessas transformações, vão se abrir as missões, aquilo que Deus tem para nós realizarmos aonde estamos plantados, no lugar em que estamos. E ali a gente vai entendendo qual é o meu processo, o que eu estou fazendo aqui, qual é a minha missão, qual é o meu propósito. É um movimento que é de receber de Deus a palavra dele, receber, permitir ser transformado e depois, com a ajuda do Espírito Santo, isso se manifesta para fora. E às vezes Receber a palavra, deixa eu só completar. Sim. Receber a palavra, experimentar o amor. Perfeito. Pedir que essa palavra abra o seu ouvido e o seu coração para que você experimente esse amor. Experimente esse amor. Isso. Você se sinta amada. Essa que você é a boa deixa obra. de ser essa pessoa. Essa é a boa obra, é o amor. E a partir disso é que vai se manifestar. Então não é um movimento de eu preciso estudar e aprender mais para ajudar os outros, para ver o que os outros estão errando, para conduzir os... Não, eu preciso estudar e aprender mais para receber dele, ouvir mais dele e sentir, permitir com que ele faça essa transformação em mim. Por isso que eu mergulho no conhecimento, porque eu quero ser transformado. E é natural. A partir dessa permissão da transformação em mim, ele começa a fazer a minha volta às transformações e me usar como um canal. Porque senão vai ser eu mesmo e não Deus. Eu mesmo, não ele. Não é um esforço seu. É uma graça. É ele, é uma graça. É ele. Exato. Agir por fé é isso. É se permitir deixar ele crescer, agir em você. E eu diminuir. Exatamente. Como São Paulo, amemos a Deus, queiramos ser bons e tenhamos Jesus como Salvador. Eu diria centro da sua vida é Jesus. Que Jesus, Padre João? É o Jesus da cruz. É o Jesus que diz, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. É o Jesus que assumiu o protagonismo da cruz. Eu falava ontem daquela cena do filme Ben-Hur, né, que o Rodrigo Santoro fez a Jesus, e o Ben-Hur encontra Jesus caindo com a cruz, e ele abaixa e se revolta contra aquele soldado romano batendo em Jesus, e aí ele pega uma pedra assim para atacar no soldado. E aí Jesus no chão, segura aqui na mão dele assim, ó. Deixa eu fazer a mão aqui para vocês. Ele pega a pedra, Jesus faz assim, olha para ele, nos olhos dele diz, eu não estou perdendo a minha vida. Eu estou dando. E aquele impacto assim que Ben-Hur ficou assustado. Assume esse esvaziamento de si. Isso. E deixa o Espírito Santo preencher você, meu irmão e minha irmã que está aqui ouvindo. Sai de você. Não se permita ser refém da sua dor, da sua raiva, do seu ressentimento, do seu ódio, da sua insegurança. Não! Com os pés no chão, sabendo que em nossas vidas diariamente existem os problemas. Eles estão presentes no meu interior por situações emocionais e problemas que estão à minha frente e que precisam de libertação. É isso aí mesmo.
Existe, aceita. Aceita. Permita que eles estejam ali e que você está sendo conduzido pelo Espírito Santo num passo a passo de amadurecimento. Não é assim. E não é a fuga fruta. para que não aconteçam os problemas. Ah, eu preciso orar para que esses problemas parem de acontecer. O propósito não é esse. O propósito, eu preciso orar, eu preciso me preencher do Espírito Santo para que quando os problemas surgirem, eu saiba lidar com eles. Eu saiba como me comportar diante deles, com o Espírito Santo junto de mim. O fruto de uma árvore não nasce madura, ela fica verde primeiro. Ela fica de vez, para depois amadurecer. Você precisa passar pelo processo. Sabe? E deixa que o Espírito Santo está te conduzindo. Está te amadurecendo. A gente primeiro engatinha, levanta, anda, para depois correr. Isso. Existem os problemas, eles estão na minha frente e precisam de libertação, sempre. Por isso que na missa, nós começamos todas as missas num ato penitencial. Nós não somos anjos. As pessoas confundem a pureza, sabe, com ser certinho. Não, nós somos pecadores, por isso que a gente bate no peito e diz pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa. E peço à Virgem Maria e aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Se você quer ser aquilo que Deus quer que você seja, mantenha a fé. Isso parece óbvio, mas é fundamental. Estamos aqui, em primeiro lugar, para ouvir Deus falando conosco. A palavra de Deus e a nossa oração é a chave para este encontro. Está entendendo por que a gente reza? Para ter esse encontro com o Espírito Santo, com Jesus. Para mostrar a Ele aqui, eu estou passando por isso aqui. Me conduz. Como? Bom dia, Espírito Santo. Como nós vamos passar o nosso dia hoje? O que o Senhor vai fazer comigo? Faz em mim. Fazei-me, Senhor, um instrumento. Que eu seja esse instrumento nas tuas mãos. Aquela imagem que você usou sexta-feira. O vaso nas mãos do oleiro. O barro, né? Nas mãos do oleiro. Para que ele possa moldar você. O oleiro é Deus. Deixa ele ir nas formas, te moldando. Pensa nisso. Jesus deu 4 ordens aos apóstolos. Ide a todos os cantos do mundo. Imaginem como eles se sentiram. Eram de lugares pequenos, pequenas aldeias, e tinham que ir a todos os lugares do mundo. A segunda ordem foi: preguem o evangelho a todas as nações. Talvez os apóstolos pudessem dizer, mas nós só sabemos falar a nossa língua. Porém, Jesus foi claro em dizer, preguem a todas as nações. A terceira ordem é, curai todos os enfermos. Imaginem a face dos discípulos diante dessa ordem. Como? Por fim, quarto, libertem os cativos. Libertem todos aqueles que estão possuídos pelo mal. Vocês sabem que todos eles tinham medo do demônio, porém não confiavam em suas forças, por isso obedeceram. Os apóstolos foram a toda parte, pregaram a boa nova, apenas abriram sua boca, e Jesus confirmava suas pregações pela cura e libertação. Abre seu coração, deixa Jesus fazer o resto. Claro, você pode se preparar, você pode fazer um pouco, mas deixa Jesus agir através de você. Peça isso. Nós
Nós não somos curados, ou não somos curadores ou libertadores. É Deus quem cura as pessoas e não eu. Cuidado, porque as pessoas estão indo atrás de pessoas. Isso. Não porque eu vou em fulano de tal, porque fulano de tal tem o dom, né? Tem uma unção. Tem uma unção, é ungido. A mão boa. Né? Não somos nós. Non nobis Domine, non nobis, sed nomine tua da glória. Não a nós, Senhor, não a nós. Mas seja dada a glória ao teu nome. É Deus. É Deus que age. E Deus escolhe quem Ele quer. Então não existe essa do exorcista profissional, o padre profissional. Deus usa instrumentos muito simples. Olha lá, em Fátima, foram 3 crianças, 3 pastorinhos. Não foram doutores, não foram padres e freiras. Guadalupe, o índio. Sabe? Lourdes, quem? Bernadette de Soubirous. Catarina de Labouré. A freira mais pobre daquele convento, Faustina Kowalska. Faustina. Terezinha do Menino Jesus. Uma menina que faleceu com 23 anos. Com 23, 23. Então, Deus não escolhe os capacitados. Cuidado com esses curadores e libertadores. Deus deu nossas mãos não para esbofetear as pessoas, mas para, impondo as mãos, rezar. São os instrumentos que Deus usa para curar e libertar. Precisamos entender qual é o plano de Deus a nosso respeito pela cura. Atenção para essa frase. Talvez seja a frase mais importante aqui hoje. Precisamos entender qual o plano de Deus a respeito, a nosso respeito pela cura. Pela cura. Não podemos reduzir a cura em somente física. São Paulo, aos Tessalonicenses, diz que Deus quer a nossa cura total. Também na minha mente, emocionalmente, fisicamente e espiritualmente, a cura é plena. A cura profunda, não superficial. Jesus quer que sejamos plenamente curados. Eu acho que está muito claro. E amanhã, terça-feira santa, nós vamos iniciar os passos para essa cura profunda, plena, que precisamos ter. Vamos aprofundar agora no livro essa cura plena, emocional, espiritual, essa cura do corpo, da mente, do coração, da alma. Porque não para só nela, né, Padre? Não. Para nela. E a gente precisa, até para poder realmente tirar essa visão que a gente tem de uma religião castradora, de uma religião que é do pode, não pode, da obrigação. Quando Jesus, ele propôs, ele não impôs. Eu amanhã, gente, estou na igreja pela manhã. À tarde, não. À tarde, eu estarei na Catedral de São João atendendo as confissões. À noite, estarei aqui, na live. Na quarta-feira, eu vou estar o dia inteiro na igreja. De manhã e de tarde, nas confissões. Tá? Então, eu vou ficar lá o dia inteiro na igreja, na quarta-feira. Amanhã, só pela manhã. Eu chego lá na igreja por volta de umas 9, saio de lá por volta de umas 13 horas, que eu vou para a Catedral. E vou lá para a igreja de São João. Fico lá até às 5 horas da tarde. Na quarta-feira, eu fico o dia inteiro na igreja, tá? Eu vou lá atender vocês de manhã e de tarde. Eu vou estar lá,
tá bom? Quinta-feira eu vou estar à tarde na igreja. A nossa celebração será às 18 horas, na 18. quinta-feira. Na sexta-feira santa eu vou estar a partir de 1h da tarde. Tá? Mas eu fico, sobretudo, depois das 3, depois da celebração. Tá? E no sábado eu vou estar na igreja a partir de 2h da tarde. Tá? Aliás, agradeço o pessoal que está doando aí, também puder doar para as flores e doar as caixas de bombons. Muito obrigado. Tá? Vamos rezar o nosso Pai Nosso, pedindo que Ele nos livre de todo mal, pedindo que Ele nos tire dessa culpa, dessa dor, desse ressentimento, desse ódio. Semana Santa. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Pix da igreja é o CNPJ. Tá perguntando aqui a Janaína. É o 30 147 995 0078 68. Peraí, 30 147 995 0078, dígito 68. Tá? Natália, vai preparando. Já comprou o livro, Natália? De vez em quando vamos botar a Natália aqui também, tá? É o nosso CNPJ aí da igreja. Obrigado pelas doações. E lembrando que amanhã estaremos aqui às 8 horas. Só na quinta-feira nós vamos estar aqui um pouquinho mais tarde por causa da celebração, né? Então, às 9 horas a nossa live na quinta-feira. Tá bom, gente? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, pela intercessão de São José, do Arcanjo São Miguel, abençoe-vos o Deus que é todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Eu vou salvar essa live, vou deixar aqui. Assistam as outras, sabe? Eu tenho hoje falado muito para as pessoas que chegam lá na igreja. Assiste uma live, entendeu? Enquanto você está esperando lá para ser atendido, vai assistindo as lives lá na igreja. Sim. Até para você ter um pouco de orientação já, fazendo uma pré-entrevista, né? Como é que se chama? Como é que se chama? Preparação mesmo. Né? Uma preparação, eles falam outro nome. Né? Eu esqueci o nome que as pessoas usam. Né? Então, gente, boa noite para todo mundo. Fazer uma... eu sempre esqueço o nome. Eu também estou esquecendo a palavra. Não é exame de consciência, não. Não. A pessoa faz antes de ser atendida. De ser atendida. Antes de, às vezes, ser atendida, antes de ser atendida no médico, ela faz uma pré-entrevista, não, mas eu esqueci o nome que se usa. Né? Quem puder ajudar a lembrar. Porque, às vezes, a própria live ajuda você a fazer essa preparação, te orientar a ver o que você realmente quer trabalhar, porque às vezes você está ali, senta, quer uma solução, mas a gente não sabe o que a gente Anamnese. pode... Não é bem anamnese, não. É um nome mais fácil, que a gente... Triagem. Triagem. Isso mesmo. Triagem. Faça essa triagem antes, entendeu? A anamnese a gente faz já anotando. A gente chama o exame de consciência é uma anamnese. Mas a triagem é aquilo que você vai usar para lembrar os pontos que você precisa lembrar e trabalhar num direcionamento espiritual. Tá? Então, gente, temos todos uma boa noite. Até amanhã, 8 horas, se Deus quiser, estaremos aqui. Fiquemos em paz e amanhã a gente começa, tá? Amanhã nós vamos começar, só para já posicionar vocês, na página 7, Eis o caminho para a cura.
Então nós vamos começar aqui pelo Eis o Caminho para a Cura. Boa noite, gente. Fiquem em paz. Boa noite, Ariadne. Boa noite, padre. Até amanhã.